Se apresente pra galera aí, fala um pouquinho sobre você, sobre a sua história. Bom, meu nome é Rafael, eu tenho 43 anos, sou fã dos Trapalhões desde criança, eles eram os meus heróis de infância. Quis ser jogador de futebol, era um bom zagueiro. Era um bom zagueiro? Era um bom zagueiro. Você lembra do Valber, zagueiro? Lembro. São Paulo? Era tipo um estilo Valber, assim. O Valber sabia bater quando precisava, né? Exato, né? Mas sempre muito habilidoso sempre. E meio responsável e tal. Eu gostava muito dele, sempre tive esse negócio, né? O pessoal da minha geração era Raí, Miller, esses caras. Eu olhava sempre para aquele cara meio excluído e tal, e eu quis ser zagueiro por causa dele. Não consegui levar a carreira adiante. E aí, meio perdido assim na vida, comecei a estudar comunicação. E comecei a trabalhar nisso, em rádio, televisão. Até que um momento da minha vida, eu falei, caramba, não tem nada dos Trapalhões aí, tipo, publicado. Tem pouca bibliografia a respeito dos Trapalhões, né? Eles influenciaram 3, 4 gerações de brasileiros. Se contar que começaram na década de 60. Sim. E aí eu comecei a pesquisar os Trapalhões, pensando em fazer uma tese de mestrado no começo. Porque eu estava nessa época no SESC, o SESC estava uma bolsa para os funcionários. Mas a gerente de lá falou, não, primeiro você faz uma pós simples, depois eu te pago uma bolsa de mestrado. E aí, enfim, eu saí do SESC e não consegui fazer esse mestrado a respeito dos Trapalhões, mas a pesquisa que eu estava fazendo a respeito do cinema deles, então o que eu fazia? Eu via um filme, isso eu estou falando em 2012, por ali. Eu assisti o filme, e aí na abertura, no final, eu anotava o nome do cara que estava trabalhando no filme, ia no Facebook tentar achar o cara, ou a mulher, enfim. Daí eu conseguia localizar, falei, pô, me dá uma entrevista aí, eu vi que você trabalhou no Os Trapalhões e as Minas do Rei Salomão. Daí entrevistava por e-mail, né? Então quem me via no SESC, no computador, falou, esse cara tá trabalhando pra caralho, mas não, eu tava fazendo meus livros, né, cara? E aí eu fui para uma editora, o editor falou, eu preciso de um livro que dê repercussão, que faça sucesso. Eu tô com uma pesquisa aqui dos Trapalhões que estava pensando em transformar no mestrado, mas se quiser pode transformar no livro. E aí em 2016 eu lancei o Cinema dos Trapalhões, Por Quem Fez e Por Quem Viu. É um livro com 132 entrevistas. Esse livro deu uma repercussão gigantesca. Fui no Ronivon, no Danilo Gentili, teve lançamento em São Paulo e no Rio. E eu vi ali que tinha um público muito interessado em saber mais sobre os Trapalhões. Falei, pô, isso aqui é um caminho. Eu gosto muito de pesquisar, de história, tudo. E aí no ano seguinte, eu lancei um livro sobre as histórias em quadrinhos dos Trapalhões. Porque eles tiveram 2 fases assim brilhantes. Uma na editora Block, eles adultos, não sei se você pegou essa época. Lembro, sim. Que eles eram mais irreverentes ainda do que na televisão. Você lê as histórias em quadrinhos os caras seriam cancelados assim. Tanto é que muitas das piadas dos quadrinhos, os caras da TV copiavam e levavam para a TV. E depois eles foram para a editora Abril e tiveram aquela fase com os traços mais parecidos com o da Turma da Mônica. Que eram mais infantis, né? Mas eles conseguiam rivalizar com a Turma da Mônica. Você vê, os caras eram um fenômeno tão grande que eles eram líder de audiência na TV. Eles chegaram a ter 7 das 10 maiores bilheterias do cinema de todos os tempos. Caramba! Vendiam o gibi a rodo. Então, onde eles estavam, eles faziam muito sucesso. E aí, então, eu tô falando de 2017, do livro das histórias em quadrinhos. E aí, em 2022... eu consigo a minha bolsa de mestrado pela ISPM, estou fazendo lá sobre os Trapalhões. Eu vou falar sobre o filme Saltimbancos Trapalhões. E eu quero defender a ideia de que muita gente fala que eles eram alienados politicamente. E eu tô falando, não, cara, quando eles fizeram o Saltimbancos Trapalhões, é um filme também político, porque tem uma cena lá que eles colocam saúde, alimentação, é uma peça do Chico Buarque. Então já dá esse caráter político.
E depois desse filme, eles fazem um monte de filmes que tem uma temática social implícita ou até mesmo explícita ali. Por exemplo, Os Trapalhões e o Mágico de Oroz. Fala da questão da seca no Nordeste. Os Trapalhões e o Rei do Futebol. Fala da corrupção na Confederação Brasileira. Mostra lá os dirigentes corruptos, tal. O Pelé trabalha nesse filme. Os Trapalhões da Serra Pelada. Fala da exploração do garimpo. A Filha dos Trapalhões fala do tráfico da criança para fora do Brasil. Os Heróis Trapalhões falam do desmatamento da mata. Então, ao modo deles, também tinha essa preocupação, né? Social e política, tal. Então, eu estou fazendo essa tese que eu vou defender em fevereiro do ano que vem. E no mesmo ano de 2022 eu lancei um livro entrevista chamado A Noite Americana dos Trapalhões, que é uma conversa minha com o Vitor Lustosa, que é um cara que fez roteiro, assistente de direção, produção e direção de alguns filmes dos Trapalhões. Ele teve presente nos maiores clássicos dos Trapalhões. E no ano passado eu lancei o que eu considero a minha obra-prima a respeito dos Trapalhões, que é um livro de 700 páginas chamado Os Trapalhões, modo de ser, de pensar e se expressar. Eu fiquei 4 anos vendo mais de 4.000 documentos deles falando, e a minha ideia era montar uma espécie de biografia em primeira pessoa. Então, sei lá, uma entrevista do Renato Aragão, um jornal, A Tribuna de Santos. Ele conta como que chegou o Mussum. Então, ó, capítulo da chegada do Mussum. É o Renato que está contando. Sim. O Mussum falando sobre os originais do samba, como que ele era. Foi uma entrevista que ele deu no jornal Fluminense em 1972. Cara, eu tive acesso a tudo. O Dedé participou de podcast, então eu assistia a todos e pegava alguma coisa que ele não tinha falado na imprensa, enfim. E eu considero esse o meu grande trabalho assim até hoje. Eu gosto de todos, mas esse é porque é um livro que conta, que são eles contando a história, né? Eles narrando isso. Então eu montei de um jeito que quem conta são eles. E no final tem uma entrevista com o Boni, que foi o cara que inventou o jeito de fazer televisão no Brasil. Uma entrevista dele falando sobre os Trapalhões. Eu também consegui essa entrevista e deixou muito, muito contente. Esses dias saiu uma crítica na Folha de São Paulo a respeito desse livro e, cara, super elogiosa. Eu falei, caramba, 4 anos trabalhando nesse livro e um reconhecimento desse me deixa muito, muito feliz, né? E agora o documentário, que é que eu falo que é o documentário que ainda não existe, mas que todo mundo tá curioso para saber pela força dos Trapalhões, né, cara? Porque os caras são um fenômeno até hoje. Você vê que tem no YouTube, eles bombam, no TikTok, o Mussum virou meme, é uma coisa atemporal, os Trapalhões, né? Apesar de ter toda essa questão das piadas, de ter algumas coisas que são já meio que ultrapassadas, mas eles têm uma força tão grande no imaginário das pessoas que quando você fala Trapalhões, todo mundo já abre um sorriso, porque é uma marca muito, muito forte, né? E você considera esses seus 4 livros um complemento do outro? Total, eles não se repetem, né? Eu tive essa preocupação, inclusive eu tive essa preocupação também com o documentário. Tá. A ideia do documentário era não repetir as pessoas que eu tinha entrevistado, tanto no primeiro livro quanto no segundo. É lógico que algumas pessoas eu tinha que repetir porque elas eram muito fundamentais para a compreensão da história. Mas a maioria no filme foi diferente do que já tinha entrevistado, né? Então eu falo, tem um livro que é só sobre o cinema, um é só sobre a história em quadrinhos, um é o Vitor contando como que funcionava toda aquela engenharia, toda aquela maluquice de fazer cinema, que é completamente diferente de como se faz hoje. Era muito mais na raça, na vontade, no amor. Hoje é muito profissional, né? Tem uma questão tipo, deu horário,
né? Aquela tinha muito de improviso, de muito... Né? Tanto é que, assim, no Saltimbancos, por exemplo, teve uma briga lá do Renato com o Adriano Sturt nos Estados Unidos, quando eles fazem aquela cena em Hollywood. O cara é mandado embora, o diretor, e o Dedé assume a direção. Né? Hoje é difícil fazer uma coisa dessa, né? Então tinha muito disso, assim, no cinema dos Trapalhões. É muito curioso conhecer como que funcionava toda aquela mecânica de filmar. E esse último são eles contando. Né? O que dá um sabor muito legal, porque é no calor da hora. Então, uma entrevista do Zacarias em 64 é muito interessante para ver como que ele pensa, como que ele criou o Zacarias, porque uma coisa sou eu falar, e uma coisa é o próprio cara falar. Né? Então você fala, pô, olha aqui contando aqui e tal. E você vê, e é uma coisa legal também, porque às vezes acontecem umas contradições. Né? Nas próprias falas. Às vezes deles. Ele mesmo falando uma coisa, ele fala uma coisa, depois ele desfala. Como tem, por exemplo, no caso do Mussum, tem uma que é assim, né? O Renato fala que foi ele, o Dedé fala que foi ele que trouxe o Mussum, descobriu o Mussum para os Trapalhões, né? E na verdade não foi ninguém, foi o Jair Rodrigues que indica, e daí ele vai ver um show do Mussum, ele gosta e traz o Mussum. Mas então quando a coisa é muito legal, todo mundo quer ser o pai da criança, né? O próprio Zacarias, quem indicou o Zacarias para os Trapalhões foi à época a esposa do Zacarias, a Selma Lopes, que é a mulher que faz a Marge Simpson, a voz da Marge Simpson. Tá. Ela é dubladora. Ela falou, tem um Zacarias. Daí vão lá, vão conhecer o Zacarias e gostam do Zacarias e traz o Zacarias para os Trapalhões. Então tem uma série de coisas assim que é legal ler, entender, e você vê que a história oficial não é tão... Ela é muito mais complexa, né? Cheia de nuances do que a gente pode imaginar. Eu acho que o que pontua legal nesse seu trabalho é justamente o humanizar aqueles ídolos que foram de gerações. Porque, como você disse, os Trapalhões, ele atravessou gerações e foi ídolo de muita gente. Foram ídolos de muita gente. Só que o seu trabalho humaniza aquilo ali. Né? Você mostra aquilo que realmente era o Renato, o Mauro, né? O Mussum, o Dedé. E então você consegue falar, pô, mano, os caras eram pessoas iguais a mim, que também tinham discussões, tinham brigas, tinham, né, questões para ser resolvidas, e isso não diminui em nada a grandeza que foram os caras, né? Eu acho assim, a complexidade disso tudo e o cuidado que você teve nesses trabalhos que você apresenta é justamente isso. Ó, esses caras são os ídolos de muita gente e eles são iguais a nós. Exato. O que eu acho que é justamente o que a galera tá esperando no documentário é isso, né, cara? Porque, cara, vou dizer assim, o quanto eles foram acessíveis pra mídia fora do quesito Trapalhões, né? Tipo, sem ir lá e dar uma entrevista, aparecer alguma polêmica, alguma coisa. Aí a sensação que a mídia traz pra gente é que eles são intocáveis, cara. Eles mesmos criam isso, né? Se você vê as entrevistas e os depoimentos, por exemplo, do Dedé e do Renato, eles dão um verniz para aquilo, para deixar a história muito muito imaculada, banhada a ouro, assim. E a graça disso tudo é você ver que eles eram iguais a gente, né? O legal vamos supor, aqueles episódios que você tinha os erros de gravações no final. Meu, às vezes era muito melhor do que o episódio. Porque mostrava o que era realmente, né, o por trás das câmeras. Né? E não tem esse caráter, o documentário não tem esse caráter sensacionalista. Ao contrário, a ideia é justamente essa que você falou. Trazer o lado humano também, né? Porque você conhecendo a face humana do artista, você compreende muito melhor a obra do que só falar do artista, né?